ajudado aqui, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, e a única palavra que pode convencer o homem do seu pecado é a palavra de Deus. Quantas pessoas que fazem livros e livros, né? Mas a única palavra que é poderosa é essa aqui, que ela vai buscar o mais vil pecador, aonde ele estiver, lá no lamaçal, no mais profundo abismo. Essa palavra aqui é poderosa, né? E eu sou grata ao meu Deus, porque é sempre preparar alguém para trazer a mensagem para nós. Amém? Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos levantar nossas mãos e abençoar o teu servo. Senhor, meu Deus, soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Tenha misericórdia de nós. Venha usar o teu servo hoje para ministrar a tua palavra. Não que queremos falar, Senhor, fala através da vida dele, através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado nesta noite pela vida da sua igreja neste lugar. Eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia juntamente comigo, aqueles que puderem ficar de pé, fique, quem não puder pode ficar sentado. Nós já lemos a leitura oficial nesta noite. Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu vou ler dois textos. Vou ler Marcos capítulo 4, versículo de número 37 e ao versículo 39. Depois vou ler alguns versículos do capítulo 5. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 37 ao versículo 39, e depois vou ler alguns versículos do capítulo 5. Marcos 4, 37 ao 39, diz assim: 37. Diz assim: e levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Capítulo 5 de Marcos, vou ler alguns versículos que diz assim, a partir do versículo 1, está logo aí só, está na sequência. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque
sido muitas vezes preso com grilhões de cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalha, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amém, irmãos? Podeis aceitar? Nós temos um texto da Bíblia Sagrada, conhecido de muitos. É um texto que as pessoas costumam a pregar, costumam a ensinar. E quando nós lemos Marcos capítulo 5, no versículo de número 1, nós vamos perceber que Jesus ele chega a outra banda da província dos Gadarenos. Mas quando nós lemos o versículo de número 35 do capítulo de número 4, Marcos escreve o seguinte: e naquele dia, já sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. E o interessante aqui, que todo o ministério de Jesus, toda a pregação de Jesus, todo o ensino tinha sido em torno de Jerusalém. Ele tinha ido em Nazaré, Cafarnaum, Canaã da Galileia. E quando nós lemos Mateus capítulo de número 4, o versículo de número 23, Mateus escreve o seguinte, Mateus 4, 23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia e ensinava. 4 o quê? 23, é de Mateus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. E o versículo encerra dizendo: entre o seu povo. Só que todo o ministério de Jesus tinha sido aqui em torno da cidade de Jerusalém. Até então Jesus ainda não tinha atravessado o mar para pregar do outro lado. E quando nós lemos o versículo de número 35,
ti. Aleluia. E Ele também é poderoso para trazer abundância para as nossas vidas. Aleluia, Deus Santo e poderoso. Bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. E aqui, irmãos, Jesus, ele nunca tinha atravessado aqui para
diz assim: versículo 30. Põe aí, pastor. 8 de Lucas, versículo 30. Foi? Está com a Bíblia aberta aí, irmãos? Lucas 8, verso 30. Perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Observe que Lucas dá a entender que esse homem, ele era um homem normal, ele era um homem simples, mas Lucas vai registrar que entrou neste homem muitos demônios. E nós podemos meditar nesta noite que um demônio na vida de alguém, ele já faz um estrago muito grande. Aleluia, Deus, é verdade. Só que o texto vai dizer que entrou neste homem uma legião de demônios. E muitos classificam esta legião como se tivesse entrado neste homem. Uns dizem 2.000, outros dizem 3.000, e outros chegam a dizer que uma legião romana 6.000, né? E outros chegam a dizer que 12.000. E esse homem agora, ele não tem mais uma identidade, ele não tem mais um nome. Esse homem agora, ele não tem mais uma morada. Mas quando Jesus, ele disse: passemos para o outro lado, para outra banda, aleluia, Jesus queria devolver uma identidade para aquele homem. Aleluia, Jesus queria devolver uma família para aquele homem. Jesus queria devolver um lar para aquele homem. aleluia, Deus. E o interessante, irmãos, que quando Jesus liberta aquele homem, Lucas, capítulo 8, versículo de número 35. Observe que Lucas descreve aqui que Jesus restaura este homem de uma tal maneira. E saíram, Lucas 8, 35, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios. Como que estava esse homem? Vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Entendeu? Antes este homem estava clamando dia e noite, os demônios atormentando este homem. Mas quando este homem tem um encontro com Jesus, Jesus liberta aquele homem para a glória do nome do Deus eterno.
texto que nós lemos nessa noite. Glória a Deus. Vou encerrar. Observe que versículo 17, eu acho que até o versículo 19, para encerrar nesta noite. Marcos, capítulo 5, que foi o texto lido, né? E o verso 17. E começou a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogou-lhe que fora endemoniado, que deixasse ir com ele. Os irmãos, observem aqui que esse homem agora, Lucas diz que ele estava ao pé de Jesus. E quando Jesus entra no barco para retornar, ele rogou que ele o deixasse ir com ele. Mas quando nós lemos Atos, capítulo de número 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha em Jerusalém, depois Judeia, Depois Samaria. e depois os confins da terra. Aleluia. E para encerrar nesta noite, este homem queria aqui já começar a sua missão, depois de liberta em alto mar. Mas observe que, quando Jesus manda os discípulos começar a obra missionária, primeiro tinha que ser em Jerusalém. Quando chega aqui em Marcos 5,19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai, volta para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia Glória a Deus. de ti. Aleluia. Observe que esse homem ele estava empolgado, mas Jesus não queria que ele começasse a sua missão em alto mar, voltando com ele, mas ele voltasse para a sua família, para os seus amigos, para que todos pudessem contemplar a libertação que o Senhor tinha feito na sua vida, como Deus tinha usado de misericórdia para com ele. Oh, aleluia! Vale a pena servir a este Senhor. Ele tem usado de misericórdia para com as nossas vidas. Ele tem sido bondoso para conosco. Verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Feliz, maravilhoso, glorioso. E se eu estou aqui nesta noite, irmãzada, Glória a Deus. se a senhora estar aqui nesta noite, Aleluia, Jesus. alabaxúria. Glória a Deus. Se a irmã Francisca estar aqui nesta noite, não é mérito de nenhum de nós. Se estamos aqui nesta noite, é porque a misericórdia dele nos alcançou, a bondade dele nos alcançou. Aleluia! Assim como ele
Ai, mandará. Laio, alaio, rehaio, laio, nehevia, sui. Aqueles demônios atormentavam aquele homem de tal forma que nenhuma cadeia era capaz de segurar. Mas a obra que Jesus fez na vida daquele homem foi tão grande, tão poderosa, que aquele homem tornou-se um missionário. Aleluia. Talvez não estejamos na condição daquele homem, mas talvez tenha algo que nos atormenta, uma preocupação, outro uma enfermidade, outros algum tipo de demanda. Mas Jesus, ele é poderoso para jogar todo o mal por terra e sua igreja sair de posse de vitória. Oramos, querido e maravilhoso Deus, foi ministrado neste lugar, Senhor, a tua palavra, e como o Senhor dissera pela boca do profeta, que a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Nessa noite aqui está a tua igreja. Senhor, eu conheço cada um dos que está aqui nessa noite, Senhor, através da fala, através, Senhor, do olhar, do conversar, mas tu és aquele que conhece a cada um que adentrou neste santuário, no íntimo e no profundo